Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nós estamos de volta para a gravação de mais um vídeo de escola bíblica complementar, um vídeo comprometido com a poderosa palavra de Deus. Semanalmente, todas as segundas-feiras, nós estamos disponibilizando neste canal o comentário da revista de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesta ocasião, que é o trimestre que estamos estudando esta lição, que já está caminhando para o final, lição que trata sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Lição comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, e uma lição muito especial. Estamos já naquela fase dos dons ministeriais. Hoje nós vamos estudar a lição número 10 para 6 de junho de 2021, que vai tratar sobre o ministério de mestre ou doutor. Já estudamos sobre o profeta, já estudamos sobre apóstolos, já estudamos sobre evangelistas e agora vamos estar estudando sobre mestre ou doutor. As nossas lições são comentadas em 10 tópicos, todas as lições. Se você for na playlist desse canal, você vai ver lá todas as lições que estão lá disponibilizadas. Já temos mais de 170 lições gravadas e, graças a Deus, estamos aí com um público de 15.300 pessoas inscritas no canal. Louvamos a Deus, uma média de 2.000, 1.500 visualizações em cada lição que temos gravado. E eu agradeço a Deus, agradeço a todos os irmãos de toda parte do Brasil que têm nos acompanhado e a gente tem recebido nos comentários aí muitas palavras de agradecimento e para nós é uma honra. Eu fico muito feliz em poder servi-los. Esse nosso vídeo também é disponibilizado no site oficial da nossa igreja aqui em Maceió, no site AD Alagoas, você vai encontrar esse vídeo lá também. Você que não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, seja mais um desses vitoriosos aí que nos acompanham, E não deixe de deixar aí o seu like, que com isso você vai estar colaborando para a divulgação desse vídeo para outras pessoas. Faça o seu comentário e compartilhe, com os seus amigos e vamos criar aí uma grande corrente do bem, anunciando a poderosa palavra de Deus. Muito bem, queridos, lição número 10 para 6 de junho de 2021, o ministério de mestre ou doutor. O texto áureo nos diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. São palavras de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 6 e 7. A verdade prática nos diz: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a Igreja de Cristo. Nós temos aqui as leituras, para durante a semana, eu aconselho que você leia, está aqui no título Leitura Diária. E vamos ler então a leitura bíblica em classe, que é o texto ou os textos que darão sustentação a esse ensino. Então, nós temos Mateus capítulo 7, 28 e 29, Atos 13, 1, Romanos 12, versículos 6 e 7 e Tiago 3 e 1. Então, vamos ler todos na sequência. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Agora, Atos 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E agora Romanos 12, versículos 6 e 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar,
haja dedicação ao ensino. E Tiago 3, versículo 1, que diz: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Nossa lição consta de uma introdução, depois nós temos o primeiro tópico que fala sobre Jesus, o mestre por excelência, o segundo tópico, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século, terceiro tópico, a importância do dom ministerial de mestre. Nós diluímos tudo isso aqui em 10 tópicos, dando uma sistematizada. Você pode seguir esse nosso roteiro, ou você pode seguir o roteiro que está aqui na lição, que nós teremos praticamente o mesmo conteúdo. Eu posso ter colocado aqui algum tópico que não esteja disponibilizado na lição, mas isso é apenas um acréscimo e uma complementaridade conforme o nosso canal se propõe a fazer. Então, meus queridos, o primeiro tópico que nós colocamos aqui na nossa lição foi o mestre dedicado ao ensino. Veja que o texto áureo, né, que vai corroborar com o texto bíblico aqui de Romanos 12, né, que diz, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça de Deus, são diferentes dons que são concedidos graciosamente por Deus. E Paulo vai dizer, se é profecia, essa profecia que ela seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. E se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. O mestre, é bom que a gente entenda, irmãos, é um dom de Deus. Mas, quando se possui esse dom de Deus, obviamente você vai estar inclinado à pesquisa, ao estudo, à descoberta, né? O mestre é aquele que tira do texto, né, muitas percepções que as pessoas comuns não percebem, não é? E ele tem também a facilidade de ensinar as pessoas. Então ele vem com todo um conjunto, não é? Que nós chamamos vocação, que daqui a pouco vamos tratar disso aí. Mas uma coisa interessante é que esse mestre deve ser dedicado ao ensino. E eu até estendo isso aos obreiros, aqueles que fazem uso da palavra de Deus, do ensino na igreja. Eu tenho dito isso muito no curso preparatório de obreiros aqui em Maceió. E eu digo aos meus obreiros, digo, olha, vocês precisam cavar. Não é? A palavra de Paulo a Timóteo é procura, não é? Apresentar-te a Deus. Eu pego esse procura, tirando um pouco daquele contexto, né? E digo que a vida do obreiro é uma vida de constante busca, não é? De muita leitura da Bíblia, né? E o mestre não se fala, né, irmãos? O mestre deve ser alguém que, né, mergulha na palavra, né? Lê a palavra muitas vezes, né? A Bíblia deve ser lida muitas vezes. Ele lê bons livros, ele pesquisa, né? Ele busca de Deus a iluminação extraordinária pelo Espírito Santo, né? Para que ele possa exercer bem o seu ministério. Porque não é o fato de você ter o talento de Deus que você não vai investir. Nós vemos na parábola dos talentos que aquele que ganhou 5 talentos, ele desenvolveu o seu talento. Aquele que ganhou 2 talentos também desenvolveu o seu talento. Então, é necessário que o mestre se dedique ao ensino, não somente na transmissão do ensino, como na pesquisa, na busca de conhecimento e principalmente na iluminação que vem do alto pelo Espírito Santo. Vamos então ao nosso segundo tópico, o mestre vocacionado. O que é a vocação, meus irmãos? A vocação, ela é acompanhada pela chamada. A quem Deus chama, ele capacita. Esta capacitação nós chamamos de vocação. Então, quando alguém tem, por exemplo, o dom, como nós falamos numa lição passada, né, de evangelista, né? Então, esta pessoa tem a vocação. O que é a vocação? É a facilidade em fazer aquele trabalho, é o prazer em fazer aquele trabalho, né? É a eficácia no desenvolvimento. A eficiência
e eficácia no desenvolvimento desse talento. Então, o mestre, ele é vocacionado por Deus. Então, você não precisa pedir a um mestre que estude, né? A gente fala aqui como um ensino, mas o mestre realmente, ele já tem esse desejo de buscar conhecimento, de pedir a Deus essa iluminação, não é? Porque ele já é canalizado para esse ministério, né? Ele tem prazer em ensinar, não é? Há pessoas que colocam ela para pregar numa praça, falar de Jesus, aquela coisa, mas não chamem para ensinar, porque ele não consegue. E às vezes lê, entende, mas não consegue passar para as pessoas. Então, o que é que nós estamos vendo? Falta de vocação. Há muita gente que estuda muito, lê muito, tem muito conhecimento, mas não sabe passar o conhecimento. Então, não é somente estudar, mas tem que ter a vocação do mestre, né? Porque o mestre é aquele que ensina, o mestre é aquele que traz à luz aquilo que está oculto à maioria das pessoas, né? E ele diz coisas que as pessoas dizem, como ele descobriu isso aí? Eu me lembro que houve uma palestra muito antiga e um líder religioso estava dizendo o que era um mestre, né? E ele falou de alguém que era considerado uma doutora, né? Aí ele disse, por que ela era considerada uma doutora? Porque ela disse uma coisa que ninguém disse, né? Então ela foi classificada como doutora. E o mestre geralmente diz coisas inéditas, coisas novas, né? Do bom tesouro ele tira as coisas velhas e tira coisas novas, né? E as pessoas dizem, como ele percebeu nesse versículo esta coisa, como ele enxergou nesse texto. Eu já li esse texto tantas vezes, nunca enxerguei isso. E o mestre comumente faz isso. Então o mestre, ele tem que ser dedicado ao ensino, foi o nosso primeiro tópico. O mestre, em segundo lugar, ele é vocacionado. Terceiro lugar, eu quero colocar aqui, e respaldando essa questão da vocação, nós vamos ver aqui, na verdade prática, né, que diz, os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Terceiro lugar, o mestre recebendo investimento. A nossa lição, ela fala sobre isso, né? Nós investirmos nos mestres. Então, primeiro, quando se fala de investimento, eu escrevi aqui algumas coisas. Primeiro, oportunidade. Eu tenho muita preocupação porque nós somos de um meio pentecostal. O meio pentecostal é um meio fervoroso. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, cremos nos dons espirituais. E muitas vezes as pessoas entendem que o fogo é o pregador que fica gritando, falando rápido, usando aqueles chavões que se usa nos grandes congressos, né? E muitas vezes essas pessoas têm uma capacidade maior de manipular o seu público. E muitas vezes não é o Espírito Santo que alegra as pessoas, mas eles, pela manipulação, né, pelo trejeito, né, pelo gingado e tudo mais, muitas vezes provocam um fogo que às vezes é até fogo estranho, né? Mas essas pessoas muitas vezes têm valor em detrimento daqueles que são mestres e que são ensinadores. Aí criou-se o estigma de que o mestre, o ensinador, é um homem frio, não é? Porque ele para ensinar detalhe, ele tem que ter cuidado com a sua voz, porque ele tem que ser compreendido pelo seu público. Então, nós precisamos ter muito cuidado para que a gente não dê muito valor aos produtores de movimento, aqueles que pregam, não é, pulando, gritando, saltando e falando línguas o tempo inteiro e tudo mais, porque diz que está cheio do Espírito Santo, né? Pode estar e pode não estar, né? Mas, muitas vezes, isto se supervaloriza. O pregador avivado, às vezes entre aspas, né? E se despreza os mestres. Então, os mestres muitas vezes não têm oportunidade, né? Segundo lugar, falta o investimento nesta pessoa, né? Então, às vezes, você tem uma pessoa que tem esta direção,
não é? E às vezes, se a igreja tem condição, invista nessa pessoa, pague um curso bom para ele, né? Compre um material bom para ele, ajude a ele a montar sua biblioteca e tudo mais. Enfim, criar todo o contexto que esse mestre precisa. Também, dentro desse investimento, eu falo de valorização. Está na hora de nós valorizarmos mais os mestres que nós temos na igreja. Porque pode ser que o mestre também desanime, né? Então, o mestre não é convidado, porque ele não acende fogo em lugar nenhum, né? O mestre não tem oportunidade, né? Se faz um congresso, vamos fazer aí pelo menos uma tarde de estudo bíblico. Ah, não, mas estudo bíblico não faz o pessoal pular, o pessoal delirar, aquela coisa toda, e vai se desprezando. Quando, na minha visão, nós precisamos do fogo do Espírito, do avivamento, nós precisamos do culto com o barulho, com glória a Deus e com aleluia, mas nós precisamos muito de ensino. O povo está sendo destruído porque está faltando conhecimento. Existem cultos por aí que tem muito barulho, tem muito movimento, muita gente caindo, muita gente rodando e no final não se sabe o que aprendeu. Onde foi que o pregador leu? Não sei. O que foi que o grupo cantou? Não sei. Qual foi o começo, meio e fim da mensagem do pregador? Também não sei. Não sei de nada. Só sei que o culto foi alegre. Foi alegre, mas foi uma tragédia, porque ninguém aprendeu coisa nenhuma e quem não aprende coisa nenhuma vai cair aí no conto do vigário, vai comer gato por lebre, vai se sustentar na igreja 2, 3 meses e qualquer vendaval está caindo. Então nós precisamos urgentemente do mestre e do ensino eficaz da poderosa palavra de Deus. Então, oportunidade, investimento, valorização e reconhecimento. Então, o mestre recebendo investimento. Quarto lugar, o mestre como um revelador dos mistérios bíblicos, né? O mestre está para a igreja com a missão precípua de desvendar os mistérios da poderosa palavra de Deus. É sobre ele que cai isso aí. Não é sobre o evangelista, não é sobre o profeta, não é sobre o pastor, é sobre o mestre. O mestre mergulha e traz à tona os segredos, os mistérios que estão nas Escrituras. E isto, irmão, com muita facilidade, porque ele é chamado e ele é vocacionado por Deus. Isso aí você pode ir aprofundando. Quinto lugar, o mestre como guardião das falsas doutrinas. Talvez o tópico não esteja bem diretamente, você precisa entender, mas o mestre é aquele que se coloca como um guardião para que as falsas doutrinas não penetrem na casa de Deus. Olha, irmãos, o diabo é sutil, o diabo vem por aí com muita coisa que parece a verdade, parece poder de Deus, parece atuação de Deus, parece que é um movimento de Deus e muitas vezes não é. Nós falamos aqui no dom de discernir os espíritos, como esse dom é importante para a igreja. Às vezes está ali um camarada de vida torta, um picareta muitas vezes, né? E manipulando o povo e a gente precisa ter esse discernimento. Então, veja que o mestre, como é aquele que lê, aquele que entende bem a palavra, né? E aquelas difíceis interpretações, ele interpreta com facilidade, porque ele tem o dom do espírito de mestre, né? De interpretar bem e passar bem para a igreja. E na medida que essa igreja é ensinada, né? Ela não vai cair nas falsas doutrinas, nas muitas falsas doutrinas e heresias que estão invadindo o nosso século. Que os irmãos sabem que as heresias sempre perseguiram a igreja. E sempre onde existiu o verdadeiro, paralelamente, existe o falso. Nós vemos que os apóstolos lutaram contra essas heresias. Paulo lutou contra as suas heresias. Pessoas que estavam dentro da igreja. Você vai ver nas igrejas do Apocalipse que tinha lá
pessoas atuando, né, com o espírito de Jezabel. Tinha lá os nicolaítas, né, que ensinavam doutrinas falsas, e outros movimentos, né, que vinham muitas vezes pensando em se juntar com a doutrina genuína que Paulo e os apóstolos tinham ensinado, mas muitas vezes era uma mistura, né, fermentosa, né, uma mistura com fermento. Então, isso aí alterava todo o resultado. E os apóstolos, os pais da igreja, foram se esmerando no ensino, não é? Os mestres estudando e ensinando a igreja para que elas se livrassem das falsas doutrinas. Nós vamos ver aqui em 2 Timóteo 4:3, que eu deixei marcadinho aqui já para a gente ler. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio. Glória a Deus. Então, meus queridos, nós vamos ver que os falsos mestres, né? Existem os mestres verdadeiros, né? E existem os mestres falsos. O mestre verdadeiro está para explicar a palavra na sua essência, fazendo uma exegese e uma hermenêutica correta da palavra, trazendo para o povo, né, o verdadeiro significado e aplicando à vida das pessoas. Vamos então para o nosso sexto tópico. Nós já vimos o primeiro, o mestre dedicado ao ensino, o segundo, o mestre vocacionado, terceiro, o mestre recebendo investimento, que nós traduzimos aqui em oportunidade, valorização e reconhecimento, o mestre como revelador dos mistérios bíblicos, o mestre como guardião, não é, das falsas doutrinas, e sexto lugar, o mestre atende à maior ordem de Jesus. Eu acho muito interessante, irmãos, que o que mais Jesus fez durante o tempo em que ele estava na terra foi ensinar. Alguém foi designado lá pelos chefes do templo para prender Jesus. E eles, chegando lá, ficaram ouvindo Jesus e no final não tiveram forças de prender Jesus. Eles voltaram e quando chegaram no templo, as autoridades perguntaram: vocês não trouxeram um homem? E eles disseram: nós nunca ouvimos alguém falar como ele fala. Na nossa leitura, se você observar Mateus 7, 29, diz: porquanto Jesus os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então Jesus foi um ensinador por excelência. Ele ensinava no templo, ele ensinava na praia, ele ensinava sobre o monte, ele ensinava com um barquinho dentro do mar da Galileia, ele ensinava a uma pessoa, ele ensinava a uma família, ele ensinava a uma multidão de 5.000, 10.000 pessoas. Enfim, Jesus é o ensinador, o mestre por excelência. Nós vamos ver aqui no segundo tópico e subtópico primeiro, que diz assim: uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Após a descida do Espírito Santo, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo, tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre e doutor. Então, meus queridos, o mestre, o doutor, atende à maior ordem de Jesus. Qual foi a maior ordem de Jesus? Ensinar. Alguém pode dizer: não, pastor, foi pregar o evangelho. Você prega o evangelho,
as pessoas tomam a decisão, você traz para a igreja e na igreja eles são discipulados. Por que o nosso discipulado é tão fraco? Principalmente dentro das nossas Assembleias de Deus, na grande maioria, né? Existem exceções raríssimas, né? Mas por que o discipulado é tão fraco? Porque faltam os mestres. Nós temos, como alguém disse, né? Nós temos excelentes obstetras, mas nós temos péssimos pediatras, né? Para fazer a criança nascer, nas cruzadas, nas pregações da praça, distribuindo folheto, indo lá na grota, amém. Agora, depois que essa pessoa aceita Jesus, na grande maioria dos lugares, ela é abandonada, porque falta disposição, não é, para cuidar dessas pessoas e faltam os mestres para ensinarem. Então, você fica com aquela questão, quando as pessoas aceitam Jesus lá no discurso de Pedro e dizem assim, e agora, o que faremos, varões e irmãos? Agora está o problema. E agora que eu aceitei Jesus como Salvador, o que é que eu faço? Pouquíssimas pessoas estão prontas para dar o verdadeiro ensino que aquele novo convertido e que vai continuar na igreja, não é, precisa, que é o ensino da palavra. O mestre e o aperfeiçoamento dos santos, nós vamos ver lá em Efésios, e eu quero ler porque é uma passagem muito especial, Efésios capítulo 4 e o versículo 11, tem lá a declaração de Paulo aos Efésios, né, que o Senhor deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento, sublinha essa palavra, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação, sublinha aí, do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento, marca aí conhecimento, do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, sublinha aí, não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Enganam aqueles que não foram ensinados, porque não tinham os mestres da palavra. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos, sublinha aí, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Então, meus queridos, o mestre atende a maior ordem de Jesus, que é o ensinar. Sétimo lugar, o mestre e o aperfeiçoamento. Foi o tópico, né? Desculpa, eu voltei no anterior, né? Então, o mestre trabalha para o aperfeiçoamento. Nós vimos aqui algumas palavras, para a edificação, né? Para o amadurecimento, para que não sejamos mais meninos inconstantes, né? Levados em roda por todo vento de doutrina, ou seja, para que a gente cresça e amadureça espiritualmente. O mestre, sem dúvida, é um aperfeiçoador por excelência, né? Porque todos aqueles ministérios que eu citei, eles dão sua colaboração. Mas aqueles que estão, irmãos, mais vinculados à palavra, ao ensino, eles são aperfeiçoadores. E só aperfeiçoa quem também se aperfeiçoa. Nós, como pastores, como ensinadores, temos que ter esta consciência de que precisamos melhorar, precisamos crescer a cada dia, precisamos nos desenvolver a cada dia, porque o progresso não tem misericórdia daqueles que não se atualizam. E a igreja, ela cresce com você, ela cresce sem você e ela cresce contra você. Se você vai crescer, se eu vou crescer, se você vai desenvolver, se eu vou desenvolver, problema é nosso. Agora, que a igreja vai crescer, vai. E não há tragédia maior do que uma igreja que está acima da sua liderança. Igrejas que cresceram mais do que a sua liderança. Isso não fosse cômico, né? Que é cômico e é trágico, né? Muito bem. Oitavo lugar. O mestre produzindo informação e transformação. Eu gostei dessa parte aqui no subsídio teológico, no primeiro, que diz assim, você vai ali no segundo parágrafo, diz assim, o mandato
Fazei discípulos, que está na versão Almeida, Revista e Atualizada, inclui intrinsecamente o ensino. Muito bem. Mas temos de notar que o ensino requerido aqui é o de determinada espécie, isto é, guardar, obedecer todas as coisas que Cristo ordenou. Então, essa tradução o mestre tem que fazer. Ele está ensinando aquilo que Cristo quer que você guarde. Em outras palavras, seus ensinamentos do mestre foram designados para produzir informação e transformação. Então, o mestre não só ensina levando blocos de informação, levando volumes de informação, de notícia, não é? Não, o mestre, ele ensina, mas o que ele ensina é na inspiração do Espírito Santo. E este ensino deve produzir nas pessoas mudança. Eu sempre digo, quando estou me referindo à pregação e a ensino, se a pregação, se o ensino, ele não atinge o coração do ouvinte e não executa uma mudança na vida desse ouvinte, esse ensino é um ensino perdido, né? É um ensino ineficiente, ineficaz, não é? Porque ele não produz mudança nas pessoas. E o maior objetivo da palavra, que é uma revelação, quando ela é entendida e assimilada, é ela gerar transformação. Então não podemos confundir o mestre, esse mestre espiritual que tem dom de Deus, não é, com um professor qualquer secular que apenas transmite conhecimento. Nós estamos falando de conhecimento que produz transformação e muito mais, que gera vida, ok? Então, muito bem, o mestre produzindo informação e transformação. Nono lugar, vamos caminhando para o final, o mestre e o ensino continuado, está lá no terceiro tópico e subtópico 2, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Nós queremos dizer aqui que o mestre, ele ensina, e essa atuação do mestre é muito mais depois que a pessoa se converte. Vamos dizer que o evangelista vai desbravando, ganhou pessoas para Jesus, né? E agora, essas pessoas que foram ganhas, elas estão ao inteiro dispor do mestre. O que é que o mestre vai fazer? Ele vai ensinar, muitas vezes, para um discipulado. A pessoa vai para o batismo. Quando ela volta do batismo, não acabou. Ela é membro do corpo de Cristo e ela tem que continuar aprendendo, né? Eu sou pastor, tenho 44 anos que aceitei Jesus, continuo aprendendo, irmãos, né? Então, ensino e continuo aprendendo, porque o ensino é continuado e o aprendizado é também continuado. Então, veja, estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Nós somos discípulos de Jesus por toda a vida. O que é discípulo? Discípulo é aluno. E Jesus é o quê? É o nosso mestre, né? Então, por isso quem ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. É um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado, como para quem está discipulando. Ok, meus irmãos? Vamos então para o nosso último tópico, 10º tópico da lição, fechando com chave de ouro, Jesus, o mestre por excelência, né? Ninguém ensinou como Jesus, né? Jesus, ele não é só aquele que conduz bem a palavra, né, irmãos? Jesus é a palavra, né? João disse que no princípio era o verbo, o logos, né? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é a palavra, Jesus é um com a palavra. Não havia discrepância, não havia discórdia, não havia incoerência entre Cristo e a palavra, não é? E nós vemos que Jesus era um mestre inigualável. Eu já citei aqui algumas coisas. Primeiro, Jesus pregava
para uma pessoa, ensinava para uma pessoa, como ensinou para a mulher samaritana. Ele ensinava na casa de Lázaro, onde tinha Lázaro e suas duas irmãs, Maria e Marta, né? Jesus ensinava a grandes multidões, como aquela que ele teve que providenciar pão no final da tarde, porque senão eles iam desfalecer pelo caminho. Jesus ensinava só no templo? Não, ele ensinava dentro de uma casa, como aquele ensino que ele estava dando em Cafarnaum, no capítulo 2, que o paralítico desceu por cima, né? Então, Jesus ensinava numa casa, Jesus ensinava no templo, Jesus ensinava na beira do mar, ensinava dentro do mar no barquinho. Enfim, Jesus era um mestre por excelência e ninguém ensinava como Jesus. Nós vamos ver no tópico 1 e subtópicos 1 e 2, onde nós vemos aqui o mestre da Galileia, doutor incomparável. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, ele ensinava como quem tinha autoridade, ou podemos até melhorar, ele ensinava com autoridade, né? A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam só tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Que bonito, isso aqui é para marcar, né? Também um mestre divino, né? Em visita a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, né? Disse para Jesus: mestre, não é? Bem sabemos, né, que és mestre, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos viu, né, em Jesus um mestre diferenciado de todos. Uma outra questão interessante que está na nossa lição é a humildade desse mestre, porque o mestre é alguém que se evidencia porque ele descobre o que os homens comuns não descobrem, mas ele não pode ser tomado de vaidade. E aqui o nosso comentarista vai mostrar, né, que Jesus, ele chega como mestre, né? Mestre era reverenciado, mas Jesus, num certo dia, pega uma bacia com uma toalha, uma bacia com água e uma toalha, porque todos entram naquele cenáculo, mas acredito que ninguém veja a bacia e nem a toalha, né? A gente não procura essas coisas, né? Certamente os discípulos estavam procurando ou preocupados onde eu sentar na mesa, onde Jesus vai sentar. Eu quero sentar perto de Jesus, quero ficar perto do mestre, né? Quero me colocar bem na mesa. Obviamente, ninguém viu a bacia com água nem a toalha, mas Jesus viu. E em determinado momento, após a ceia, ele se enrolou com a toalha e lavou os pés dos seus discípulos, o que não era comum, não é? O que não era nem permitido, não é? Naquela época, porque o mestre estava acima do aluno, não é? E ele queria ser reverenciado, ser respeitado, né? Ele jamais iria fazer um trabalho de escravo. Mas Jesus, não é? Que é o mestre por excelência, ensinou, não é? Esta nobreza, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, não é? E o maior deve servir ao menor, e com isso ele conquista o respeito. Então, irmãos, Jesus tem essas características especiais que o transformam no grande mestre por excelência. Jesus operava milagres, mas veja que quando ele operava o milagre, ele em seguida trazia a lição. O milagre não era operado somente o milagre pelo milagre, né? Se o milagre não trouxesse uma lição, não fazia sentido para Jesus. Então ele operava às vezes o milagre e depois trazia o ensino sobre aquele milagre. E às vezes fazia o contrário. Ele ensinava e depois operava um milagre que corroborasse o seu ensino. Muito bem, meus queridos. Então, aqui ficam esses 10 tópicos que nós fornecemos para vocês com muito carinho, né? Olha a mãozinha aí, se você não clicou, clica nela, dê o seu like, você vai estar contribuindo. Se não é inscrito, se inscreva no canal,
faça seu comentário. Quando comentar, diga a cidade de onde você está comentando. E eu me preocupo, eu não lembro de um comentário que eu não tenha respondido. Todos os comentários eu respondo com muito prazer e com muito respeito por você, que é o nosso ouvinte nesse vídeo semanalmente. Você que está chegando agora nesse canal, né? Se gostou do vídeo, né? Então se inscreva, dê o seu like e vamos estar juntos aqui toda semana. Nas segundas-feiras, às 7 horas da manhã, sai esse vídeo da EBD. E no sábado, no mesmo canal, sai o vídeo Flecha de Sabedoria, onde eu leio um texto bíblico, conto uma ilustração e tiro 5 lições preciosas que dá até para você pregar aí na sua igreja, na sua comunidade, né? E creio que você vai estar fornecendo conteúdo sadio, coerente, né? E muito especial para o coração das pessoas. Deus vos abençoe e receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira.